Graça, paz e alegria. Nós chegamos ao livro dos Salmos nessa nossa sequência de estudos devocionais. E para conversarmos a respeito do livro dos Salmos, nós teremos 4 mensagens. O nome antigo do livro dos Salmos é Terrilim, Cânticos de Louvor. Eles eram realmente apresentados, quer declamados, quer cantados, com acompanhamento de um instrumento musical muitas vezes. Claro, em algumas situações não era possível ter um instrumento, mas geralmente, principalmente nas festas, nos cultos, eles eram ou declamados ou cantados com acompanhamento de um instrumento. Nessas mensagens a respeito do livro dos Salmos, nós não teremos como falar muito a respeito de autoria e de data para o texto, para o livro. Bom, autoria até temos como falar um pouco, falaremos um pouco mais para frente. Alguns salmos são atribuídos a algumas pessoas, quantos salmos são atribuídos a essas pessoas e tudo mais, nós temos como falar um pouco a respeito disso. Mas a respeito de data é um pouco mais complicado, porque o livro dos Salmos é uma coleção, e ele foi sendo elaborado ao longo dos anos. E pessoas de tempos diferentes escreveram esses textos. E então nós temos um período histórico muito grande, aproximadamente 1000 anos, se nós pensarmos a respeito do Salmo 90, que é atribuído a Moisés, e alguns salmos que os estudiosos entendem que foram escritos ou durante o cativeiro babilônico, ou até um pouco depois do cativeiro. Então nós temos por volta de 1000 anos de história entre um salmo escrito e o último salmo escrito. É muito tempo de história, muito tempo juntando essa coleção. Então é complicado falar a respeito de data, mas de autoria nós falamos ainda assim alguma coisa quando comentarmos a respeito desses autores que são revelados no próprio texto, essa questão de quantos escreveram, quantos textos cada um escreveu e tudo mais. Nós podemos ainda falar a respeito disso em outra mensagem nessa sequência. Originalmente, o livro dos Salmos era dividido em 5 livros. Hoje nós temos um livro completo. E muitas vezes, na própria Bíblia, nós vemos essa divisão. Livro 1, livro 2. Ele era dividido, sim, em 5 livros. Do Salmo 1 até o Salmo 41, esse era o livro 1. Se na sua Bíblia tivesse a divisão, é isso mesmo. Algumas Bíblias já não apresentam isso. O livro 2 ia do Salmo 42 até o Salmo 72. Do Salmo 73 ao 89 é o livro 3. Do Salmo 90 ao Salmo 106, o livro 4. E o livro 5 ia do Salmo 107 até o último Salmo, até o Salmo 150. Essa divisão, ela tem como ideia ter os livros realmente separados. Os livros eram em rolos na época em que eles começaram a ser armazenados, como então fazer um rolo tão grande com 150 salmos. Eles eram divididos, havia toda uma ideia para poder fazer essa divisão, sim, havia todas essas coisas, e então eles tinham os livros separados, mas na verdade nós temos um livro só. Era uma coleção de salmos, ainda que em livros separados, era na verdade um livro só. Quando nós temos agora encadernado da forma como nós temos, ou em formato digital, é um livro apenas. A utilização desse material do livro dos Salmos, ele acontecia na atividade cultica, como eu falei, acontecia nas atividades religiosas também, nas festas, e também em deslocamentos para Jerusalém. O Cântico dos Degraus, Cânticos dos Degraus, lá do Salmo 120 ao Salmo 134, as pessoas iam de caminho e iam cantando, declamando os salmos dessa sequência. Os salmos também eram cantados ou declamados nas atividades do dia a dia, ainda que não houvesse um instrumento musical em todo o tempo, eles eram sim declamados e acompanhados também nas atividades do dia a dia. Nós notamos no livro dos Salmos que os autores desses textos confiavam piamente na intervenção do Senhor, mesmo no meio dos momentos de angústia, de dificuldade. Aliás, muitas vezes eles citam que eles sentiam a tranquilidade, a paz e o cuidado do Senhor, mesmo durante o tempo da angústia. Eles eram capazes de dizer que estava incomodando, que estava inquietando, observavam outros passando por situações diferentes e queriam saber por que passavam por aquelas situações complicadas, mas ainda assim conseguiam dizer que notavam o agir do Senhor, mesmo no meio da turbulência, mesmo no meio das dificuldades. Então,
Nós podemos confiar no Senhor da mesma forma, porque nós vivemos também do mesmo jeito. Temos momentos tranquilos e momentos turbulentos, situações que parecem agradáveis e situações que não parecem tão agradáveis assim. Mas em todas elas o Senhor está conosco. Nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo e Ele cuida de nós. Mesmo antes de trazer uma solução definitiva, e muitas vezes Ele nos traz a solução definitiva, às vezes diferente do que nós esperamos, do que nós achamos que seria melhor, mas ainda assim Ele nos traz a melhor solução diante daquela situação que nós estamos enfrentando. Mas ainda que essa solução não chegue logo, não chegue rapidamente aos nossos olhos, durante o tempo em que aguardamos, nós podemos sentir o cuidado do Senhor. E devemos então continuar confiando, como os salmistas, devemos manter essa ideia da confiança, da busca, do cuidado do Senhor sobre nós, crendo que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Nós retomamos essa nossa conversa a respeito do livro dos Salmos na segunda mensagem dessa sequência, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.